Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Wilson Pascoal. Nesse canal a gente ensina a desenhar e depois a pintar, ok? Então hoje a gente vai concluir a pintura desse desenho aqui, ok? Então aqui é um desenho que serve tanto para um quadro, né, um quadrinho, como também para um pano de prato, também serve para um tapete, um jogo americano, ok? Eu quero lembrar para vocês que eu uso a tinta acrílica, né? Como hoje eu vou usar essas quatro cores aqui, olha, certo? Ok? Essas quatro cores aqui. Então aqui eu tenho o branco, certo? Esse é o branco. Eu tenho o amarelo, certo? Esse é o amarelo ouro. Eu tenho aqui esse laranja e esse verde musgo, certo? Então eu utilizo essas quatro cores de acrílica, né, de tinta acrílica e o papel Canson. Porque para mim, como eu ensino vocês a desenharem também, né, no começo é muito mais fácil explicar através desse material, né, que é essa tinta acrílica que eu uso e esse papel Canson, certo? E vocês aprendendo a desenhar e a pintar nesse material, fica muito mais fácil para vocês, ok? Então vamos começar a pintar, né? Como eu disse para vocês, o correto é pintar de dentro para fora, certo? Mas se você quiser pintar de fora para dentro, não tem problema, a escolha é sua. Eu aprendi que o correto é pintar de dentro do centro para as extremidades, certo? Então vamos começar aqui, ó, esse botãozinho aqui, olha. Cada um, claro, tem as suas escolhas, né? À medida que vai avançando, vai clareando, né? A parte de cima vai clareando um pouquinho. Que a iluminação é maior. Quero ressaltar que quem quer aprender a pintar deve aprender também a desenhar, né? É muito importante, porque não é complicado, você pode. Se eu posso, você pode. Se outra pessoa pode, você também pode. Enfim, todos nós podemos. Aquele negócio, né? Basta querer. Quem, né, querer é poder. Então você pode aprender a desenhar também. E é muito importante ter essa autonomia, né? Na hora de pintar, você saber o que você está pintando, certo? Pintar. Não basta você ficar copiando, apenas copiando, né, o que os outros desenham para você. Muito importante que você também aprenda, nada contra copiar, certo? Os riscos de outras pessoas, mas é muito importante que você aprenda a criar seus próprios desenhos. E aqui eu ensino isso para vocês, certo? Nos próximos vídeos, eles serão um pouquinho diferentes, né? Vocês vão ver na prática como é que a gente aprende a desenhar e pintar através das figuras geométricas, que é muito importante a pessoa aprender a desenhar figuras geométricas, porque elas nos auxiliam muito no nosso desenvolvimento do desenho, na área de desenho, ok? Isso é muito interessante, vocês se atentarem para isso, né? E pintura é mesclado, é uma coisa mesclada, né? Você tem que não pode pintar igual uma parede, por exemplo, certo? Tem várias tonalidades. Se você olhar uma folha, uma flor, por exemplo,
ela, digamos que ela não é só amarela, ela tem uns reflexos de dourado, um reflexo azulado, enfim. A gente não pode pintar na pintura como se fosse pintar uma parede, né? É pintura diferente, ok? Falar uma coisa também aqui meio um pouquinho diferente. Vocês procuram, né? Vocês não sei se vocês sabem, né? A nossa personalidade, ela tem o lado criança, o lado adulto, o lado pai. Então, quando você o lado criativo, a criança é o lado criativo. Quando você for pintar, lembra do seu lado criança, né? O seu lado criativo, é muito importante isso, ok? E agrada ela, vai com ela feliz. Uma dica boa para vocês. Olha, quando for acionar a sua criança, porque a criança é o lado criativo da gente, procura satisfazer, agradar essa criança, né? Vai lá, come alguma coisa antes, um docinho, um pitisquinho que você gosta, né? Para agradar essa criança. Quanto mais ela estiver feliz, melhor ela trabalha, mais criativa ela se torna. É uma dica aqui, né? Entendeu? Uma dica interessante. Eu agora, antes de começar a trabalhar, por exemplo, eu comi um docinho. Fui ali na cozinha e comi um docinho, pouquinho, não precisa ser muita coisa não. Só para minha criança ficar um pouquinho mais alegre, certo? Meu lado criança. É lógico que tem que ter o lado adulto também, que é o lado de ver a coisa certa, né? Você está desenhando correto. O pai é aquele lado crítico, né? A gente deve ter também na hora da pintura, né? Nosso lado crítico, certo? É uma dicasinha aí, né? Faz parte do aprendizado. Lembrando que a tinta acrílica ela seca muito rápido, né? Vocês não precisam desenhar ou pintar com tinta acrílica, né? Pintam o que vocês gostam de pintar. Se você estiver pintando um pano de prato, por exemplo, usa tinta de tecido. Não é necessário, eu só uso a tinta acrílica e para mim é mais fácil explicar para vocês, ok? E eu uso muito papel, né? Como a gente usa, no meu caso eu uso bastante papel, eu para treinar, para poder fazer uma explicação melhor para vocês. Então, para mim é mais fácil trabalhar com papel, né? No caso, eu uso papel canson. Se vocês quiserem usar para treinar, vai uma dica, né? Que papel é muito mais econômico, muito mais barato do que o tecido, por exemplo, se você estragar um tecido. E a tinta acrílica é fácil de você trabalhar com ela. Só que tem alguns segredinhos que logo você pega. Não é coisa de outro mundo, não. E ela seca rápido, né? Ok? Essa folha aqui um pouquinho mais amarelada, pode ser aquela folha mais um pouquinho mais velha, né? Que tá envelhecendo, né? Então você pode pintar ela um pouquinho mais amarelada, né? Os tonzinhos de verde, mas porém mais amarelado. Vocês não esqueçam
de lembrar, não procuram se lembrar que no próximo vídeo, né, eu vou ensinar vocês a desenharem utilizando as figuras geométricas e a praticidade de desenhar melhor com figuras geométricas, certo? Vocês vão ver que interessante que é. E depois a gente vai pintar o que a gente desenhar, como nós fizemos com essa flor aqui, certo? Estamos fazendo com essa flor aqui. Agora a gente vai começar a fazer um fundo, né? Ok? Para que a nossa pintura, nosso trabalho se destaque também, né? Porque se você vai pintar um quadro, por exemplo, tem que ter um fundo, né? Você deve pintar toda a área do quadro.
Então, para isso, aqui no caso, a gente vai expandir um pouquinho, além do desenho básico, né, que é dessa flor aqui. Lembrando, né, que uma pintura, em geral, ela é um pouquinho demorada, né? Certo? A não ser que você tenha aprendido de outra forma, né? Eu aprendi que ela tem que ser mais elaborada. Então aqui, olha, eu ensino vocês a pintarem de uma forma geral, é um pouquinho, né? E dessa forma vocês podem pintar qualquer coisa, quadro, tapete, pano de prato, o que vocês quiserem, né? Serve para qualquer coisa. E lembrando, né? Todo mundo pode aprender a desenhar, pintar, qualquer pessoa pode. Se eu posso, você pode. Se o seu amigo pode, você pode. Se o seu colega pode, né? Se tem alguém que você conheça que pode pintar, desenhar também, você também pode, né? Só precisa acreditar. Se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar, né? Eu primeiro aprendi a desenhar sozinho, depois me tornei profissional, né? Quando adulto. E agora pintura, fui estudar pintura, certo? Mas o básico eu quero passar para vocês, pelo menos o suficiente para vocês fazerem o trabalho e desenvolver. Você sabendo o básico, depois você vai em frente. Você vai aperfeiçoando. É isso que acontece. E você na pintura, você vai contrastando, né? É muito importante isso. Lembrar vocês. Vai
contrastando. Por exemplo, onde tem muito amarelo, vocês jogam uma corzinha mais escura, que amarelo é uma cor clara, né? Entendeu? Eu uso papel canson porque ele não estufa muito, né? Então, e pintar, para ensinar, é preciso que vocês, por exemplo, aprendam treinando. E para treinar, né, você não pode ficar treinando apenas no tecido, né? Você tem que ter um papel para você rabiscar, para você pintar, experimentar. Depois, quando você for fazer, por exemplo, a pintura de um pano de prata, por exemplo, você fazer mais elaborado, ou a pintura de um quadro, né? Que um quadro geralmente é tecido. Em geral, se usa o tecido, né, para pintar quadro. Então, é muito semelhante a você pintar um quadro e um pano de prato, por exemplo, né? Ok? É muito parecido. Só que existem algumas técnicas diferentes. No pano de prato já não é tão exigente você pintar um pano de prato, que é mais, né? Agora, para você pintar um quadro legal, existem algumas técnicas que você tem que seguir. Mas não é complicado, não. Então agora, por exemplo, eu vou esperar secar um pouquinho, vamos esperar secar um pouquinho, né?